Livro O Despertar da Leoa, capítulo 2, parte 3. Palavras do vento. Há vezes em que fico oprimida com o que ouço também, porque é mais fácil não ver ou ouvir. Por isso, ser verdade, a maioria se afasta desses sons e imagens perturbadores e rapidamente enche os ouvidos e os olhos com distrações. Essa é exatamente a razão pela qual o turismo prospera com o tráfico sexual. Vi visitantes estrangeiros na Tailândia fingirem que o que viam talvez fosse uma festa permanente. Um homem de negócios norte-americano com quem falei agiu como se o seu desejo sexual estivesse estimulando a economia tailandesa. Mateus 11:15 diz: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Essa ordem não cessou quando Jesus, o Filho do Homem, ascendeu ao céu e assumiu o seu lugar de direito como Filho de Deus. No livro de Apocalipse, ele novamente fala da urgência e da necessidade desesperada de um povo que seja corajoso o suficiente para ouvir. Em Apocalipse 2:7 diz: está pronto para ouvir? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Precisamos responder a sua pergunta. Você está pronta para ouvir? Melhor ainda, queremos estar prontas? Amadas, todas nós estamos no processo de não apenas ouvir, mas de verdadeiramente escutar. Quando eu desperto, chamo você e lhe pergunto: você ouviu esse som? Infelizmente, temo que sejamos como uma noiva sonolenta que se vira de um lado para o outro em sua cama luxuosa, cercada de travesseiros, na tentativa de abafar exatamente o som que poderia despertá-la. A que altura o despertador do nosso tempo precisa tocar para que sejamos sacudidas e estejamos totalmente despertas? Além do gemido evidente do nosso mundo sofredor, há outro som nos chamando, mas ele não grita. Com todo o barulho, esse é um som que você precisa treinar para ouvir. É a voz mansa e suave do Espírito. Esse som aumenta em volume à medida que cada uma de nós escolhe responder. Amo a expressão palavras do vento, em Apocalipse 2:7. Deus colocou a sua palavra no vento. O Espírito Santo é comparado a um vento ou corrente de ar, transportando palavras que sussurram vida e poder. Não podemos ver o vento, mas vemos o seu efeito. O vento tem o poder de soprar as coisas, trazendo-as para o seu mundo e de soprar para levá-los embora também. Sua energia faz avançar navios ou faz encalhar os faz encalhar silenciosamente. O poder do vento estimula os mares e erode montanhas. Há ventos contrários que estimulam o progresso e ventos traseiros que nos fazem avançar em nosso caminho. O vento rodeia repetidamente o nosso mundo, às vezes viajando rapidamente, outras vezes devagar. Ele carrega o sussurro de Deus de um lugar para o outro. Muitas vezes, a interferência do ruído artificial que nos cerca entorpece a nossa capacidade de ouvir atentamente as palavras do vento do Espírito. Há outro impedimento à nossa capacidade de ouvir. É a familiaridade de já ter ouvido.
Quando ouvimos alguma coisa várias vezes, podemos sintonizar mal e deixar de realmente ouvir. Se pensamos que já sabemos o que alguém vai dizer, ouvimos de maneira diferente. Há alguns anos isso acontecia comigo quando lia a Bíblia. Estava tão familiarizada com certas versões da Bíblia que ao ler já sabia o que vinha depois. Talvez isso já tenha acontecido com você. Isso fez com que eu perdesse um pouco da sensação de surpresa infantil diante da palavra de Deus. Para desfazer a minha apatia, comecei a mergulhar na versão parafraseada, a mensagem. Porque eu queria ser surpreendida. Por esse motivo, citei muitas das passagens da versão a mensagem, para que você também pudesse ter uma oportunidade de se maravilhar. Não estou substituindo a Bíblia por uma paráfrase. Estou apenas trazendo uma linguagem relevante e uma pesquisa adicional. Mas sinta-se livre para estudar a sua versão preferida da Bíblia também. Fiz isso porque, assim como você, eu quero realmente ouvir. Quando nossos ouvidos estiverem abertos, não poderemos evitar ouvir o som das nossas vozes. Em Provérbios 31, do 8 ao 9, diz assim: Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda o direito dos pobres e dos necessitados. Nessa passagem, a mãe de Salomão, Batseba, está encarregando seu filho, o rei, de emprestar sua voz majestosa àqueles que estão esmagados pelo peso da injustiça. Esse é também o cenário ou contexto dos versículos sobre a mulher virtuosa, em Provérbios 31, do 10 ao 31. Como a mãe de Salomão, vamos encorajar os homens do nosso mundo a falarem por aqueles que tiverem as suas vozes silenciadas? Fomos feitos reis e sacerdotes perante o nosso Deus. Assim, ainda que outros permaneçam em silêncio, devemos falar. Como uma, entre aspas, grande mãe, quero ter a certeza de que a herança de meus filhos e filhas será realmente grandiosa. Cada vez mais, os estudos globais apontam em consenso para a igualdade de gênero como o elo que faltava para deter a pobreza mundial e até o terrorismo. Em 2001, o Banco Mundial realizou um estudo influente chamado Produzindo o Desenvolvimento, através da igualdade de gêneros em direitos, recursos e voz. Ele argumentava que promover a igualdade de gênero é crucial para combater a pobreza global. Abre aspas. A educação com investimento nas meninas pode ser o investimento de mais alto retorno disponível no mundo em desenvolvimento. Fecha aspas. Escreveu Lawrence Summers, quando era o principal economista do Banco Mundial. Abre aspas. A questão não é se os países podem se dar ao luxo desse investimento, mas se os países podem se dar ao luxo de não educar mais mulheres. Fecha aspas. Completou. O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas também fez um estudo que concluiu: dar poder e autonomia às mulheres ajuda a aumentar a produtividade econômica. O terrorismo do nosso tempo inspirou os especialistas em segurança a conduzirem um estudo de gênero próprio, e eis o que eles descobriram. Abre aspas. O motivo pelo qual existem tantos terroristas muçulmanos. Eles argumentaram, tem pouco a ver com o Alcorão,
mas muito a ver com a falta de participação feminina significativa na economia, na sociedade de muitos países islâmicos. Alguns das Forças Armadas argumentaram que, ao outorgar poder às mulheres, retiraria o poder dos terroristas. Fecha aspas. Grandes despesas e esforços foram dedicados a esses estudos cruciais, criteriosos e extensos. Fico sempre perplexa saber quando a sabedoria humana nos aponta de volta para o que Deus disse desde o começo. Muito antes de haver um problema mundial, houve uma resposta mundial: a mulher. Em Gênesis 2,18 diz: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O homem só não era bom. Agora, exatamente como no começo, acrescentar mulheres à equação da vida multiplica e traz bondade para os homens, as mulheres, as crianças e o mundo que todos nós compartilhamos. Uma vida isolada convida o que, entre aspas, não é bom a entrar. Os seres humanos foram criados para terem conexões uns com os outros. Ainda assim, alianças exclusivas de homens parecem uma receita para o desastre em potencial. Podemos concluir a partir das percepções de Gênesis e dos estudos atuais que as culturas dominantes voltadas para o homem não são saudáveis em muitos aspectos. Você não foi criada para ser uma subserviente. Você é uma co-herdeira. As mulheres são respostas de Deus. Somar a voz das mulheres aumenta a oportunidade educacional para todas as crianças, estimula a economia e aparentemente diminui o risco de terrorismo. Mas como é essa resposta da mulher? Quando descobri e celebrei minha criação feminina, percebi que eu não era uma segunda ideia. Como filha, esposa e mãe, eu era uma resposta. Se eu era uma resposta, então era lógico que as irmãs que cercavam a minha vida fossem respostas também. Não somos cidadãs secundárias aos olhos de Deus. Você, amada, tem o potencial para ser uma solução viva e que respira para os problemas humanos. Quando viajo e declaro essa simples verdade sobre as vidas de mulheres jovens e idosas, mal posso explicar a reação delas. As mulheres não apenas ouvem o que eu digo com o coração cheio de tremor, elas repetem em voz alta e acreditam: eu sou uma resposta. Nesse momento há uma expansão, uma revelação. Os olhos das mulheres são reorientados e abertos para ver o seu eu feminino da maneira que Deus sempre as viu, aquela que completa. Mas esse entendimento é apenas o nosso começo. As mulheres são mais que um estímulo econômico coletivo. E com a nossa capacidade de gerar soluções, novas questões surgirão. Estamos escrevendo uma nova declaração de direitos, na qual as mulheres são amigas da humanidade. Nós nos reunimos para mapear um mundo no qual mulheres e crianças são bem-vindas e não exploradas. Eis um pouco do que sei sobre a Filha do Céu. Ela é amável, inteligente e capaz. Sua vida está conectada e não isolada. Ela é amada por Deus e odiada por Satanás. Ela é oprimida mundialmente por meios sutis e óbvios. A questão permanece: o que essa mulher poderia ser coletivamente
se fosse apoiada e agisse de maneira